Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita e nós vamos estudar o texto da irmã Teremar Lacerda que se chama Eu Me Alegrarei em Ti. Esse texto foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Palavra de Deus, que é a Bíblia. Quando estudamos a Bíblia, quando somos direcionados pelo texto, invariavelmente somos inspirados, exortados e edificados. Isso promove o nosso crescimento cristão e nos engaja cada vez mais com a missão de Deus. Irmãos, então, eu confesso que esse texto que nós vamos fazer agora, eu não gostei muito não, sabe? A irmã Teremar escreveu, ela contou da experiência dela, mas eu mesmo não me senti edificada com as coisas que foram descritas. Mas fui edificada assim com a palavra de Deus, que fala de gratidão. Então, como a nossa proposta é todos os dias estudar um texto do Manancial, nós faremos isso hoje também. A despeito de eu gostar ou não, a nossa proposta é essa. Então, pode ser que para mim, eu achei que não era interessante, mas pode ser interessante para vocês, tá bom? Então, que Deus possa falar ao seu coração e que realmente você possa ser grato por todas as coisas que Ele faz, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, de lermos a sua palavra, que realmente nós possamos ser gratos em relação a tudo que o Senhor faz, tudo. Aquilo que achamos bom e maravilhoso e aquilo que a gente não gosta. Que a gente possa agradecer. Obrigada, Jesus, por tudo. É em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto está em Abacuque 3 versículos só, do 17 ao 19. E diz assim, ó: ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas e as lavouras não produzam mantimentos, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Ao regente da música para instrumentos de cordas. Bom, então, o texto, os dois versículos que a irmã escolheu foi o 17 e o 18, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam no aprisco e nos currais não haverá mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Bom, então a irmã Teremar conta a experiência dela e diz que esse foi o texto bíblico que a sustentou quando ela voltou para o Brasil depois de 31 anos no campo missionário. Ela disse que não foi fácil, foi difícil voltar depois de muitos anos na Bolívia. E ela conta que ela tinha falado com Deus em oração, que se ela tivesse que voltar para o Brasil, que ela queria ajudar pessoas que eram vocacionadas a se transformarem em missionários e a irem ao campo, né, pregar a palavra, mas bem contextualizados, né, que eles soubessem exatamente como colocar a palavra de Deus para aqueles que desconheciam. E ela conta que Deus não dormiu, porque as lentes dela, o jeito que ela olhou as coisas, não foram o jeito que Deus olhou as coisas. Os pensamentos da irmã Teremar não são os pensamentos de Deus. E hoje ela está cuidando de missionários no campo e aconselhando vocacionados que irão para o campo posteriormente. Aí ela fala também que, além disso, como Deus sabia bem que ela não ficaria sem fazer nada aqui no Brasil, Deus começou a dizer para ela: Teremar, onde estão aqueles escritos, aquelas poesias que você escreveu toda a sua vida? Então ela conta que está compartilhando com a gente que ela acabou fazendo aqueles poemas um livro, e o livro chegou na data em que ela estava escrevendo esse texto, 20 de março de 2023.
Então, enquanto ela escreve essa meditação, ela diz que o texto já está editado, pronto para divulgação, e chama-se Poemas do Coração, que é um trabalho de mais de 30 anos. Então, essa aqui foi a experiência da irmã Teremar, que a mim não acrescentou nada. Mas a parte que eu gostei do texto diz assim, que nos momentos cruciais ela se dizia: Senhor, se nada acontecer ainda, assim irei. Nada acontecer, ainda assim irei me alegrar em ti. Exultarei no Deus da minha salvação. E eu irei te louvar. Então, a irmã Teremar, ó, se tudo der ruim, eu vou continuar te louvando. Então, ela menciona que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, como diz a filha dela. E que o Senhor se compadeceu dela, e ela nos aconselha a não duvidar, mas crer, pois Deus nos faz andar como a corça. Então, esse é o texto da irmã Teremar. Eu gostaria de acrescentar aqui, da minha cabeça, né, o que eu aprendi com esse texto de Abacuque, né? Eu me lembrei, né, que estamos em tempos muito frágeis, né? A guerra no Irã, na Israel, na Ucrânia, na Síria, muitos lugares com greves, muitas pessoas doentes, muitas dificuldades, né? Essa incerteza política, o Trump ganhando, como é que será que vai ser, como não vai ser, enfim, todas essas coisas. Putin cada vez querendo mais terras. E eu estava lendo esse texto aqui e fiquei pensando em Abacuque, né? Porque naquela época, o que era fundamental para eles? Eles não iam no mercado comprar fruta. Então ele diz, ó, se não tiver figo na figueira, se não tiver uva na videira, tá tudo bem. Aí ele fala que mesmo que não tenha olivas, poxa, a oliveira, ela, além de dar o óleo para eles untarem ferimentos, fazer alimento, por um monte de coisa, as oliveiras ainda faziam o combustível para que as tochas ficassem acesas. E ele dizia, ó, mesmo que não tenha fruta, mesmo que não tenha comida, né? Mesmo que não tenha luz, a gente vai te louvar. E ele fala o quê? Mesmo que não tenha nenhum alimento, ó, não tenha ovelha nenhuma lá no curral, não tenha nenhum boi, nenhum gado, mesmo que não haja nada. Abacuque diz assim, todavia quer dizer o quê? Anula tudo que ficou para trás. Agora, pensa o seguinte, Deus é bom e mesmo que não haja nada, né? Como o apóstolo Paulo diz, eu sei feliz em todo e qualquer, sei ser feliz em toda e em qualquer situação. Então, o irmão aqui, Abacuque, fala, olha, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, irmãos, mesmo que nós não tenhamos nada, só a salvação já nos basta para agradecer a Deus daqui para a eternidade. Deus é misericordioso, Ele nos ama. E como diz aqui o último versículo, Ele é a minha força e Ele faz os meus pés como os pés do servo. E como é que é os pés do servo? Rápido, ágil, vai para todo lugar. É um bicho saudável, digamos assim. Então, ele pula, anda por lugares altos. É assim que Deus faz conosco, né? Como diz a palavra, Deus tira a gente do lamaçal e coloca a gente em lugares altos. Então, nós só temos a agradecer, tá bom? Esse foi o meu parte aqui para o devocional de hoje. Não tem nada a ver com o texto aqui da irmã Teremar Lacerda, tá bom? Então, se não serviu para vocês, foi o meu devocional. Bom, o nosso texto termina assim. O Senhor não dorme, está atento. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que temos que nos alegrar em Deus, para nós o abraço dá super mega certo. Quero também que vocês tenham em mente, ó, que este é o principal motivo para nós nos alegrarmos em Deus. É 1 Tessalonicenses 5,9 que diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que é, mesmo que
tenha todas essas dificuldades, mesmo que a gente passe pelas piores coisas do mundo, nós temos que ter em mente isso, ó, você e nem eu, a gente não tem que temer, sabe por quê? Porque Deus já está lá.